A busca por direitos iguais das minorias é uma luta de séculos. Desde Martin Luther King até Malala Yousafzai, é uma guerra que ainda não teve um final feliz. A desigualdade no mercado de trabalho é marcado pela baixa inserção de minorias, como apontam os dados. Apenas 1% das pessoas no mercado de trabalho são deficientes. 17,2% são negros e pardos. 21,6% são LGBTQ+, e 17% são mulheres. E esses dados infelizmente refletem a realidade. Nossa turma entrou em contato com profissionais da área de inclusão e diversidade e os convidamos para contar um pouco mais sobre essa parte do RH dentro da empresa e a influência que esses grupos possuem no mercado de trabalho. Na sua visão, qual a finalidade de um grupo de inclusão e diversidade? Na minha visão, a finalidade do grupo é promover internamente a inclusão do funcionário com deficiência ou qualquer tipo de diversidade, né? É valorizar cada vez mais essa diversidade, acabar com o preconceito, com a discriminação, fazer com que as pessoas se sintam parte daquela equipe, né? E esse trabalho, ele é feito através de ações, como atrair, recrutar, selecionar, contratar, desenvolver as pessoas para gerar um ambiente de trabalho muito mais harmonioso para todos os lados. Existe um grupo de inclusão e diversidade que é responsável por isso. Muitas vezes é necessário fazer alguns treinamentos, algumas rodas de conversa, para que os funcionários também entendam e aprendam como receber aí a questão da tão falada diversidade, né? Que é bonito falar, mas quando a gente coloca em prática, existe ainda uma grande dificuldade, um grande preconceito. Então a empresa ela precisa estar preparada. Eu sou o Thiago, sou gestor de clientes e pessoas há 17 anos. Esse grupo tem uma finalidade muito interessante, né? A gente tem que suprir qualquer tipo de preconceito ou preconceito ou superar qualquer tipo de barreira. Nós temos que ser avaliados de acordo com a nossa capacidade, com o nosso empenho, com o nosso esforço, não da maneira com que a gente se veste, da maneira com que a gente se comporta, conforme a música que a gente ouve, né? E de fato, se a gente não tem uma sociedade que consiga entender, não consiga compreender, algumas coisas têm que se tornar uma obrigação. Uma pesquisa realizada em uma empresa revela que 94,8% dos colaboradores entrevistados consideram importante a diversidade no ambiente de trabalho. Em contrapartida, 46,6% já presenciaram uma atitude preconceituosa dentro da empresa, demonstrando a falta de diálogo sobre o assunto e trazendo a realidade à tona. Olá pessoal, meu nome é Vitor Largueza e eu sou uma das pessoas responsáveis por diversidade na Ambev. O que você acha sobre programas de recrutamento para PCD e liderança feminina? São fundamentais. Todas as ações afirmativas focadas em recrutamento, elas são muito importantes para a gente conseguir superar algumas dívidas sociais que a gente tem. Nossos marcadores sociais, quem a gente é como indivíduo no mundo, muitas vezes acaba gerando um relacionamento com a sociedade pré-estabelecido. Esse relacionamento, quando a gente olha para alguns grupos sociais, eles distanciam pessoas do acesso a oportunidades, a posições de liderança, a tomadas de decisão, por aí vai. E é justamente por isso que ações afirmativas são fundamentais, porque elas vão ajudar a gente a conseguir virar o jogo um pouquinho mais rápido. Não faz sentido nenhum que mais da metade da população brasileira seja composta por mulheres e a representatividade dessas mulheres em posições de liderança seja baixíssima. Quando a gente olha para presidentes de empresa, a gente tem apenas 8% de representatividade feminina. E aí vale aquele questionamento: se essas mulheres não estão lá, por que elas não estão lá? Se elas não estão lá, quem está? E qual é o impacto que isso gera? A gente tem sempre que se perguntar esse tipo de coisa. Assim como pessoas com deficiência. Pessoas são pessoas, pessoas querem sonhar grande. E em muitas situações a gente precisa mostrar para alguns grupos que sim, que essas pessoas podem sonhar. Tem muita gente que nunca aprendeu como. E a gente, com essas ações, consegue empoderar um pouco mais essas pessoas e garantir mais acesso. Falando um pouquinho da liderança feminina, a gente deveria sim, enquanto sociedade, incitar mais coisas. E a liderança feminina é uma delas. Tudo que a gente puder fazer para buscar um equilíbrio equalitário, ele é extremamente bem-vindo. Daqui a um tempo vai ser algo extremamente
normal, que já deveria, estamos atrasados. A liderança, ela tem que vir totalmente contra o sexo, a religião, a cor, ela tem que vir conforme a sua capacidade e o seu potencial. Qual a importância da diversidade de cultura, tais como etnias, religiões, transexuais, PCD, dentro da empresa? A importância é total. Cada vez mais a gente consegue se dar conta do quanto diversidade colabora para o negócio. Claro que a gente consegue falar do impacto social que isso gera. E eu, Vitor, me conecto com a pauta de diversidade pela questão social. Me conecto porque sou uma pessoa LGBT, pessoas como eu morrem no mundo ou são presas no mundo por serem como eu. E o nosso país é um dos países que tem, assim, os indicadores e a realidade mais violenta para a comunidade LGBT. Então, eu me conecto com diversidade muito principalmente por causa disso. E também porque eu gosto e me sinto bem sendo representatividade. Quando eu estava me construindo e me percebendo como indivíduo, em muitos momentos essa representatividade faltou. Então, enfim, eu me sinto confortável também me colocando como. Eu acho que ser representatividade está muito relacionado com o meu processo de construção da minha autoimagem, enfim, de como eu sou como indivíduo. Quando a gente está falando do ambiente corporativo, pontualmente, ter diversidade também pode ter um impacto financeiro. A gente tem a McKinsey, que é uma das maiores consultorias do planeta, com uma carteira de clientes cujas maiores empresas do planeta estão dentro. E a gente vai ter eles lançando relatórios que vão contar pra gente o quanto diversidade pode impactar também quando a gente fala de ganhos financeiros para empresas. Então, segundo a McKinsey, empresas que têm diversidade étnica têm 35% mais chances de ter rendimentos acima da média. Também pode ter rendimentos acima da média se essa diversidade for de gênero. Então, além desse impacto financeiro, a gente já tinha se dado conta do impacto em relação ao engajamento. Então, no ambiente de trabalho, quando as pessoas podem ser elas mesmas ou autênticas, como a gente fala aqui na Ambev, elas são mais felizes, elas são mais engajadas. Consequentemente, elas se sentem mais confortáveis para propor novas ideias, para, de fato, serem mais colaborativas, porque elas gostam de segundas-feiras, elas se sentem acolhidas, elas se sentem em casa. Então, diversidade tem bastante impacto nisso pontualmente, mas vai muito além disso. Ter diversidade de pensamento, diversidade de realidade, diversidade de vivência também tem um impacto em inovação, em criatividade. Todas essas diferenças estimulam a discussão, estimulam a troca, o que gera o terreno perfeito para a gente de fato conseguir ter uma empresa cada vez mais inovadora. E além de inovadora, também empática. Os dados apresentados no início do documentário demonstram que, como bem dito pelo Victor, ainda há muita empatia a ser cativada. No final de tudo, não são apenas números, é a realidade enfrentada por muitos. Eu queria começar falando que é muito difícil ser uma pessoa preta e criar consciência racial e você estar inserido dentro do mercado de trabalho. Eu, pelo menos, comecei a entender várias inseguranças que eu tenho, da onde elas surgiam e por que era desse jeito. E uma das inseguranças que eu tenho relacionada ao cabelo é usar tranças em processos seletivos e às vezes até mesmo dentro da empresa. Quando eu tô em processos, passando por processos seletivos ou procurando novas oportunidades, eu tento evitar de estar com dread ou com tranças, que são coisas que eu gosto, porque eu tenho medo de como isso vai impactar no julgamento do recrutador, né? Eu tive uma experiência que não foi tão legal, né, que eu tava de tranças, onde na recepção da empresa, né, que eu cheguei para fazer o processo, as recepcionistas, né, mulheres brancas também, já não estavam entendendo nem o porquê que eu tava ali, sendo que tinham também outras candidatas, né, dentro dos padrões para fazer o processo. E dentro da sala, né, durante a entrevista que o recrutador, né, estava me analisando, eu senti que a todo momento ele estava duvidando da minha capacidade, das minhas competências, né, do que eu estava apresentando ali dentro do currículo. Primeiro eu fiz uma primeira entrevista, né, com uma outra funcionária, depois quando veio o diretor, eu era gerente da área, não me lembro
Ele olhou pra mim e ele olhou pra mim de impacto, com estranheza, e depois ele não olhou mais pra mim, não olhou mais na minha cara durante a entrevista, durante o processo, e fazia perguntas direcionadas apenas duvidando. Tipo, mas então você realmente sabe mexer nesse sistema aqui? Você sabe mexer nessa aba? O que você sabe fazer mesmo? E aí eu comecei a entender como isso impactava, né? E é muito impossível você dentro, né, desse momento ali de descoberta e de criação de consciência racial, você não ligar as coisas. E então, geralmente, né, em sua grande maioria, né, quando eu vou prestar processos e participar de seleções onde eu tenha ou que fazer dinâmicas ou que eu já tenho outros candidatos ali, eu tento evitar. Muito mais, né, durante o processo, que a gente já tá com aquela insegurança mesmo de candidato. É muito ruim você entrar num ambiente onde tem 20 pessoas e tem 2 pessoas pretas ali. Ou até mesmo depois de contratado, quando você tá na empresa, você tem uma equipe de 15 pessoas, dentro dessas 15 pessoas, você é a única pessoa preta na equipe. Ou tem 2 pessoas ali, entendeu? E aí nos cargos de direção, nos cargos de coordenação, eu nem vejo direito mulheres. Quando eu vejo mulheres, elas são, na sua grande maioria, mulheres brancas. Então, existe essa necessidade, né, de sempre querer fazer o melhor e ser melhor para as pessoas elas não duvidarem de mim por causa da minha cor ou por causa do meu cabelo, quando eu sei que mesmo inconscientemente elas acabam fazendo isso. Essa é a minha insegurança, assim como eu me sinto insegura como mulher preta, eu me sinto insegura usando tranças, inclusive dentro da empresa, até depois de contratado, sei lá, parece às vezes que eu viro uma atração. Eu me sinto como se eu virasse uma atração, como se fosse algo tão diferente. E não é pra ser, sabe, diferente. Não é pra as pessoas quererem ficar pegando na minha trança ou ficarem perguntando pra mim como é que eu lavo, se eu lavo, sabe, o meu cabelo. E isso já acontece no dia a dia e acontecer dentro do seu local de trabalho. É muito impactante. Cara, sério, sabe? Que as pessoas elas ainda pensam dessa forma. E nem é só também a questão do pensamento, né? Mas quando a gente enxerga ali toda a estrutura e a gente vê as pessoas que estão ali, as pessoas que estão ao seu redor, você também se sente dessa forma. Você, surdo, já sofreu algum tipo de preconceito? Talvez no trabalho, onde perdeu uma oportunidade para um ouvinte? Ou teve sua capacidade mental ou intelectual subestimada por ser surdo? Ou as pessoas te tratam com dó por ser surdo? Já aconteceu isso com você? Isso é muito comum, mas não desista. Você não é digno de pena por ser surdo. Possui plena capacidade intelectual, assim como um ouvinte ou qualquer outra pessoa. Continue dando o seu melhor para que os outros possam enxergar a sua força e, através dela, consigam compreender a importância da igualdade. Outro aspecto importante é que os indivíduos ouvintes aprendam a língua brasileira de sinais. Caso contrário, é impossibilitada a realização efetiva da inclusão social. A segunda língua do nosso país é Libras, ficando atrás somente do português. Então, se você é ouvinte e está assistindo esse vídeo, busque aprender esse idioma. Meu nome é Tânia Chaves, eu falo de Belo Horizonte, analista de diversidade e inclusão em uma holding da área de educação superior. Bom, perguntar para uma mulher preta se ela viveu situações de racismo é quase que certeza de resposta que nós teremos, né? Uma vez que a gente vive numa sociedade que o racismo é estrutural, ou seja, ele está nas suas estruturas, todos os dias a gente vai viver, sim, situações de racismo em todas as instâncias. E as empresas não se furtam disso, né? E por isso que existe o racismo institucional, que é esse cometido pelas instituições. Todo esse tempo, né, esses mais de 30 anos que eu tenho de carreira, eu vivi inúmeras situações de racismo institucional e de dificuldade de acesso a ambientes de poder, tão somente por causa da cor da minha pele. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu poderia dar aqui muitos, mas eu vou deixar um exemplo para vocês entenderem como que isso se dá.
Em 2014, eu concorri a uma vaga em que eu tinha todas as skills necessárias para essa posição. Sabe aquelas situações aí que parece que desenharam uma vaga perfeitamente assim, baseado no seu currículo, que ela é prontinha para você? Bom, era esse o caso. E aí eu fui até a entrevista com muita expectativa, porque eu sabia que eu era a profissional que eles estavam procurando. Fiz a entrevista com a pessoa do RH e saí de lá muito confiante, porque eu achei que eu tinha me saído bem e tal, enfim. E aí, quando eu voltei para casa, passou uns 2 ou 3 dias, chegou um e-mail agradecendo a minha participação. Eu fiquei muito chateada na época, porque assim, queria entender aonde eu tinha errado, né? Onde estava meu erro, por que não tinha dado certo. Essa era a minha grande preocupação. Isso foi em 2014, notem vocês. Quando foi em 2017, quer dizer, eu passei esse tempo todo, de 2014 a 2017, lembrando de cada detalhe daquela entrevista, relembrando, revendo, para entender aonde tinha sido o meu erro, aonde estava meu gap. Em 2017, eu vinha trabalhar na empresa, na companhia onde eu estou hoje. E um dia, né, numa dessas conversas informais na hora do almoço, eu contei que eu tinha feito, então, um processo seletivo para essa determinada empresa. E aí, uma amiga minha virou e falou assim: amiga, não é sobre você. Eu prestei serviços para essa empresa, eu fazia as redes sociais deles e era muito interessante porque eu mandava uma arte em que eu colocava um modelo negra e eles voltavam com a arte porque eles não falavam que não tinham gostado da arte. Eu não fazia nenhuma outra mudança além de trocar a foto. Substituía aquela modelo negra por uma modelo branca e aí na mesma hora as peças eram aprovadas. E existia uma regra nas entrelinhas daquela empresa que falavam que negro era só para cargos da base, nem na média liderança, nem em cargos de mínima gestão poderiam se ter pessoas negras. Daí então eu entendi que não, né, não tinha nada a ver, eu não tinha errado, eu não tinha feito nada, mas tão somente porque eles não aceitavam negros na instituição deles. Então, esse é só um exemplo que eu posso dar do que acontece com nós, pessoas negras, no mercado de trabalho. Assim, o RH deve agir, seguindo as regras pré-estabelecidas pela empresa. Mas esperamos também um RH mais humano e mais profissional, que possa enxergar o candidato além das aparências. Mas a mensagem que nós queremos passar é que somos realmente todos iguais. Sejamos nós surdos, ouvintes, negros, mulheres, homens. O que devemos ter em mente e nunca esquecer é que somos todos iguais. Não se deixem abater. Lembrem do propósito de vocês. Lembrem por que estão onde estão, fazendo o que estão fazendo. Tudo há uma causa ainda maior para a nossa vida, para a nossa atuação. Não desista de lutar. E que a gente possa assumir o papel de protagonistas e de não aceitar que a gente continue reproduzindo o racismo que tanto fere, que tanto oprime, que tanto exclui, que tanto mata. Nós, da Turma 41, temos como propósito promover a equidade e a diversidade, expandir a conscientização e esperamos que todos que assistiram tenham um pensamento cada vez mais humano e inclusivo. E deixe uma reflexão. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as semelhanças.